No próximo slide, pessoal, a gente vai determinar a aceleração do bloco A. Tá? Nesse caso, a gente tem uma força de atrito cinética com um coeficiente de atrito de 0,25, como vocês podem perceber pelo problema. Novamente, aplicando a segunda lei de Newton, tá? Tanto o bloco A quanto o bloco B, ou seja, no bloco A, a gente tem somatória das forças igual a zero, força resultante, somatória das forças igual ao produto da massa pela aceleração. Agora a gente não tem mais o caso estático, então não é mais igual a zero. Determino a força resultante, tração menos a força de atrito. Observe que nesse caso agora é força de atrito cinético, igual ao produto da massa do bloco A vezes a aceleração. E para o bloco B, eu tenho a mesma equação, só que agora aplicado para o movimento na vertical. Somatório das forças na verticais, ou seja, força resultante igual ao produto da massa do bloco B vezes a aceleração. A força resultante no bloco B é o peso de B menos a tração, igual massa vezes aceleração, massa do bloco B. Notem que agora não aparece a massa do bloco C. Por quê? O item está falando. Subitamente a gente retirou a massa do bloco C de cima do bloco A e quer determinar qual é a aceleração do sistema. Observem que a gente tem duas equações. Eu posso resolver um sistema usando essas duas equações, da onde eu vou somar as duas equações. Somando, eu vou eliminar a tração das duas equações, vou ficar então com o peso do bloco B menos a força de atrito, igual, colocando a aceleração em evidência, a gente tem massa do bloco A mais massa do bloco B vezes a aceleração. Isolando a aceleração dessa equação, a gente encontra que a aceleração é igual peso do bloco B menos força de atrito cinético dividido pela soma das massas, ou seja, massa do bloco A mais massa do bloco B. Lembrando, pessoal, que força de atrito, tá, novamente colocado aqui nesse item, para vocês não esquecerem, é coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é exatamente igual ao peso. Normal é exatamente igual ao peso, quando o corpo se encontra na horizontal. Tá? A gente tem que lembrar sempre disso. Então, daí que eu substituí aqui nessa equação, normal pelo peso do bloco A. Daí eu tenho, fazendo os cálculos, coeficiente de atrito 0,25, peso do bloco A, massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade, então a gente encontra uma aceleração de aproximadamente 1,63 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou estar passando agora para o professor Antônio Rafael, está resolvendo com vocês a atividade número 1 da aula 9, que fala sobre trabalho, tá, e energia cinética. Vamos lá, professor? Vamos sim. Então, gente, nós vamos estar resolvendo agora um exercício que envolve trabalho e energia cinética. O trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Acompanhe no slide anunciado. É a atividade 1 da aula 9, página 59. Um corpo de massa de 4 kg possui velocidade inicial de 8 metros por segundo. Após um deslocamento de 7 metros, sofre sobre uma superfície horizontal, atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Determine o trabalho. Vamos fazer novamente a leitura. Um corpo de massa de 4 kg possui velocidade inicial de 8 metros por segundo, após um deslocamento de 7 metros, sobre uma superfície horizontal, atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, o que você tem aqui? A velocidade inicial e velocidade final. Você tem a massa do corpo e o deslocamento. Você quer determinar o trabalho. O trabalho nós vamos determinar através da variação da energia cinética. Então, o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos a inicial. Então, no slide, energia cinética final é dado por essa equação. Energia cinética inicial é dado por essa fração, aliás, não equação, por essa fração. E o trabalho é dado por essa equação, né? Substituindo a massa, nós já temos, a massa é 4 kg, velocidade final 20, no caso vai ficar 20 ao quadrado, velocidade inicial 8, então 8 ao quadrado. Fazendo as operações eu encontro, eu dividi o 4 por 2, que deu 2, dividi o 4 por 2, que também deu 2,
20 ao quadrado, eu encontrei 400. 8 ao quadrado, 64. Multipliquei 2 por 400, resultou em 800. 2 multiplicado por 64 resultou em 128. E fazendo essa subtração, encontrei 672 joules. Esse foi o trabalho. Bom, gente, vou estar agora passando para o professor Vailton para ele resolver a próxima atividade. Bom, pessoal, nessa atividade também do nosso material didático, né, a atividade número 1 da página 56, onde a gente tem que um bloco de madeira é preso à extremidade livre de uma mola sem deformação. Seria necessário a aplicação de uma força de intensidade 4,9 N para manter o bloco em repouso na posição de 12 milímetros. Aí eu pergunto, quanto trabalho a força da mola realiza sobre o bloco se ele for puxado para a direita de 0 milímetros até 17 milímetros? Olha só como a gente vai resolver esse problema. O que a gente precisa fazer? Para calcular trabalho, tá, realizado por uma mola, a gente necessita da constante da mola, ou também da força, tá? Porque força, pela lei de Hooke, força de materiais elásticos, em módulo é o produto da constante da mola vezes a deformação da mola. Então aqui, K, tá? Vezes a deformação da mola. A deformação da mola é esses 17 milímetros que a gente tem no problema. Então o que a gente faz inicialmente nesse caso? A gente determina a constante dessa mola. Podem observar bem que ele fala, para manter a mola deformada em 12 milímetros, é necessário uma força de 4,9 newtons. Detalhe, é necessário a gente converter 12 milímetros para metro. Como foi feita essa conversão? Basta você dividir 12 milímetros por 1000. Daí você vai encontrar uma constante de 408 newton por metro, aproximadamente. Depois de feito isso, a gente determina a força necessária para deslocar a mola até 17 milímetros. Força necessária seria dado por essa equação, lei de Hooke. Força é igual a Kx, em módulo. Tá? Determinando, então, a constante 408 vezes a deformação 0,17 milímetros, 17 milímetros, 0,17 metros, eu tenho uma força de 6,9 newtons. Depois que você faz isso, você já tem a deformação da mola, tá? Você tem basicamente o deslocamento ocorrido nesse caso, que foi 17 milímetros. Você tem a força necessária para fazer esse deslocamento, então você calcula o trabalho usando aquela primeira equação que a gente, né, mostrou para vocês nas nossas aulas. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, a força e o deslocamento aconteceram na mesma direção. Então eu tenho força já determinada 6,9, deslocamento 0,017 metros, vezes o cosseno de 0, quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, a gente encontra um trabalho de aproximadamente 0,12 joules. Tá ok? Agora, tá, a gente vai deixar para vocês aí mais algumas atividades no nosso portal, tá? E colocamos aí, de novo, né, a gente reitera que a gente está sempre à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida. Eu e o professor Rafael estamos à inteira disposição de vocês e futuramente estaremos aí providenciando novos vídeos, novas resoluções para vocês, tá? E espero que todos tenham aí um ótimo estudo e um bom trabalho. Até mais, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal.